Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje. Vamos esperar o pessoal chegar, curtir, compartilhar. Todo mundo tá me ouvindo? Tudo bem? Cadê os coraçõezinhos? Vem chegando, vem curtindo, vem compartilhando. Sandra, minha mãe Odete, boa tarde. Fernanda Oliveira, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Geórgia, boa tarde. Celina, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Milky, Mara, Vânia, olha eu aqui. Lila, Maria das Graças, Cláudia, gente, que bacana, todo mundo chegando. Posso pedir um favor para vocês? Vamos compartilhar? Todo mundo junto? Vamos dar essa força? Cadê os coraçõezinhos? Catherine, Onyx, Seara de José, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a essa live aqui do TED, Templo Espiritualista Dr. Hans. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. O telefone só toca de lá para cá? E aí? Qual será a resposta? Vamos ter um convidado especial hoje que vai estar nos esclarecendo isso e muito mais sobre a espiritualidade. Alessandra, tudo bom? Diran, que bacana, sejam todos muito bem-vindos. E tá subindo. Vamos curtir, vamos compartilhar. Décio, Oxalá te abençoe. Marília, minha filha, Oxalá te abençoe. Claudete Ferraz, seja bem-vinda. Que bacana ver todos vocês aqui. Daqui a pouco vou estar apresentando o nosso convidado especial. Fábio Marques, boa tarde, meu querido. Saudade de ti, viu? E de toda a família Cartas Consoladoras. Maria Ishikawa, tudo bom? Maria Ishikawa fez aniversário. Parabéns mais uma vez para você. Paula Oliveira, Eliege, seja bem-vinda. Ricardo, boa tarde. Oxalá te abençoe. Giovanni, Andréia, Solange, sejam todos bem-vindos. Vem curtindo, vem compartilhando, para a gente poder enriquecer o nosso sábado, a nossa tarde, com as bênçãos de nosso querido Deus, de nosso querido Pai Oxalá. Enquanto vocês vão chegando, não se esqueçam, tá? Que dia 18 de abril, o TED vai estar aí, então, entregando a pizza beneficente. Lembrando, nós temos 5 sabores. Mussarela, calabresa, lombo, americana e milho, tá? Apenas R$ 29,90 cada. Se você puder nos ajudar, nós agradecemos, porque todo o recurso adquirido vai ser direcionado para os nossos projetos sociais. Para você que está chegando agora neste momento e ainda não conhece o TED é um templo espiritualista. E dentro dele nós temos alguns projetos assistenciais sociais. As marmitas, que nós entregamos aos nossos irmãos em vulnerabilidade social nas ruas. Nós temos as famílias cadastradas no programa Adote uma Família. Então, essas famílias recebem cesta básica. Nós temos a sopa solidária, tudo isso aqui no TED, feito com muito amor, com muito carinho. Boa tarde, minha filha Lucilane, minha tia Tieta, sua bênção. Sônia, Dea Goldinho, boa tarde a todos. Então não se esqueça, pizza beneficente do TED, dia 18 de abril. Conto e espero com a presença de todos vocês, tá bom? E eu vou estar lá pessoalmente entregando a pizza para vocês. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Se você mora longe, não consegue doar o alimento, você pode ajudar também o TED através da Via Pix, tá bom? Você consegue fazer o seu auxílio, a sua ajuda totalmente
sem custo de tarifação, tá bom? Todo mundo está me ouvindo bem? Boa tarde, Edenir. Boa tarde, Dulce, minha filha. Kika, Ken, Deia. Que bacana ver todos vocês aqui. E aí, cadê os coraçõezinhos? Vem chegando, vem curtindo, vem compartilhando a nossa live de hoje. Vamos dar engajamento, vamos dar coraçõezinhos, vamos compartilhar com os nossos amigos. Lembrando, a nossa live hoje você vai poder interagir, vai poder fazer perguntas também, tá bom? Então vai preparando o coração, que tem muita coisa bacana para a gente poder ver no dia de hoje. Deixa eu tirar agora o som aqui. Porque agora, neste momento, eu quero muito apresentar um grande amigo meu. Ele é espírita, médium. Ele realiza um trabalho muito bacana, também divulgado na página Cartas Consoladoras. Mora na cidade de Mauá, São Paulo. É claro que todos vocês conhecem, né? Já veio aqui ele e toda a equipe de voluntários aqui no TED, Templo Espiritualista Dr. Hans. Na época que a gente tinha também uma sede lá na cidade de São Paulo, né, no bairro Cachoeirinha, ele também foi lá com a equipe, e é onde nós nos reunimos em nome do Cristo, e ele está aqui hoje presente, nosso querido médium Henrique Botaro. Seja bem-vindo à nossa live desse sábado à tarde. Boa tarde, Aristeu. Boa tarde a todas as pessoas que estão, de repente, tirando um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, para poder ouvir, para também poder participar, mandar tirar as suas dúvidas. E é um prazer inenarrável para nós outros estarmos mais uma vez nessa casa maravilhosa que uma vez abriu as suas portas para que nós nunca mais saíssemos, né? É com grande satisfação que nós temos uma parceria muito bonita com os nossos irmãos do Templo Espiritualista Dr. Hans de Campinas, né? E é maravilhoso estar aqui. E logicamente que por mais que nós façamos isso, nós ficamos sempre um pouco tenso, um pouco nervoso, porque o objetivo é esclarecer as pessoas, levar o lenitivo, levar o pão da informação, e sempre cai entre os nossos ombros a responsabilidade daquilo que falaremos, né? Então, é muito maravilhoso estar com todos vocês. Nossa, deu prazer a Xuxa agora, né? Que bom, que bom. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o pessoal, porque eu já vi que tem gente de Canoas. Olha só que legal. Canoas, eu posso te falar um negócio, não te cortando? É que não apareceu aí para você, mas eu vou falar depois. Nós temos pessoas da Itália nos assistindo, legal. Temos pessoas de Portugal também nos assistindo. Ó, o Giovanni, ele está dizendo, esses dois juntos, muito bom. A Silvia, ela fez um comentário, a Silvia Aranha, que é voluntária aqui do TED, e falou assim, esses dois são porreta. Né, menino? Olha lá, a Mena Gião, ela está dizendo que ela tá assistindo lá de Portugal. Olha que bacana. Bacana, né? E tem gente do Uruguai também. Uhum. Escrevem a cidade ou o país de onde vocês estão falando, o estado, tá bom? Para a gente saber mais um pouquinho aonde nós estamos conseguindo alcançar os corações desse sábado à tarde. Coloquem aí a cidade, o estado ou o país de onde vocês estão falando, que isso vai ser muito importante para a gente também. Saber que nós estamos conseguindo levar um pouquinho do ensinamento de Cristo, do Evangelho de Jesus, em todos os lugares, e saber que esse meio, né, de comunicação, a internet, é algo maravilhoso para nós, que a gente consegue propagar bem distante também tudo aquilo que a gente aprende. Olha lá, Celina de São Paulo. Hoje a conversa vai ser boa, a Marta Cristina está dizendo. Que Sim. Bacana, que bacana. Olha lá,
Jarinu de São Paulo, a Sandra, a Janete do Rio de Janeiro, Indianara, isso? Indianara, também do Rio Grande do Sul. Se não fosse a pandemia, a gente estaria... O Giovanni, se eu não me engano, o Giovanni que você falou, eu acho que eu conheço, ele estuda comigo, eu acho, se for o que eu tô pensando. Ai, que bacana. Se não fosse a pandemia, o ano passado, a gente tinha levado os trabalhos de Dr. Hans também para o Rio Grande do Sul. Só que, né, a gente teve que dar uma pausa por enquanto. Olha lá, o pessoal de Ribeirão Preto, de Mauá também no ABC Paulista, de Socorro, de Guarulhos. Olha lá, o pessoal da Seara de José também está nos assistindo, Henrique. Ah, e um abraço, um beijo pro José Maria, ele é maravilhoso. Eu participo lá, eu participo lá que eu faço, como é que se diz? De 15 em 15 dias eu faço a leitura do livro Nosso Lar, lá na Seara de José. Eles são maravilhosos. Olha o pessoal de Floripa, Aracaju. Aracaju, isso. Não, que eu tô vendo também umas pessoas aqui, né? Guarulhos. Olha, nosso querido amigo Delcio também. Sim. Alessandra de Socorro. Eu sei que a Life é sua e eu tô falando aqui, né? Mas tudo bem, pode falar aí. Vamos lá. Olha lá, Giovanni, eu acho que vou errar o sobrenome dele. Malman, alguma coisa assim, né? Então é ele mesmo. É ele mesmo, né? De Sapucaia. Esse povo do Sul, em vez de chamar Silva, não, tem uns nomes tão complicados, né? Olha, Aline Trevisan de Santo André. Eu nasci em Santo André, viu, pessoal? Nasci em Santo André, morei em São Bernardo do Campo até meus 9 anos, depois que eu me mudei aqui para a cidade de Campinas, interior de São Paulo. Olha lá, Leila de Campinas, Nina de São Paulo, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça, vem chegando, vem curtindo, vem compartilhando conosco. Vamos expandir, dar vários coraçõezinhos para que essa live possa chegar o máximo de pessoas possível, para que todos possam ser abençoados, como a gente está se sentindo também com essa oportunidade de juntos nos conectarmos mesmo à distância. Beto Gonçalves, boa tarde. Pessoal, bom, hoje nós aqui do TED, Templo Espiritualista Dr. Hans, nós estamos fazendo essa live e convidando o nosso querido amigo Henrique Botaro, né? Pois muitas dúvidas surgem ao longo da nossa caminhada, principalmente no meio espírita. E dúvidas também frequentes para quem não é do meio, né? Vamos dizer assim, para quem não tem muito conhecimento do plano espiritual. Olha, a Thaís Santos está enchendo de coraçãozinho. Obrigado, Thaís. E aí, o que acontece? É muito comum, nas reuniões mediúnicas, abertas ao público, e também aquelas que são fechadas, o quê? De surgir aquela famosa pergunta. O telefone só toca de lá para cá? Então, nós resolvemos trazer a live de hoje à tarde neste tema, com essa proposta, para que nós possamos entender melhor como que funciona essa questão, que daqui a pouquinho o Henrique Botaro vai estar nos esclarecendo, vai estar falando aí para a gente, tá bom? Boa tarde, minha filha Simone, que Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Helenice, Patrícia, Érica, de Jaguariúna, que bacana. Bom, vamos começar então? Henrique, meu querido amigo Henrique, por favor, para a gente começar essa live bem interessante, eu acho muito bacana as pessoas também conhecerem um pouquinho sobre você. Então, neste momento, eu gostaria que você me respondesse. Sim. Quando que você começou a ter o contato com os espíritos? Já que você é médium, é espírita, realiza um trabalho de psicografia. Então, quando que você começou a ter este contato com os espíritos, com o plano espiritual? Fala para nós. Olha, não que a minha história seja interessante, mas é interessante que as pessoas saibam, conheçam os médiums, né? Para elas saberem onde elas vão depositar a confiança delas. A fé, eu não digo que a fé é em Jesus, né? Mas depositar a confiança delas, né?
Bem, eu sou natural de Ribeirão Pires, que é uma cidade a 10 minutinhos daqui. Queria até mandar um beijo para Itamar de Ribeirão, que eu vi que ela está nos assistindo. E eu, na verdade, desde quando eu me conheço por gente, embora as minhas faculdades mediúnicas começaram a florar mesmo lá para meus 9 anos, né? Alguma coisa assim. Porque eu era meio perturbadinho, sabe? Eu vivi uma fase muito difícil da minha vida, né? Por quê? Porque eu tenho vidência, né? Eu vejo os espíritos. Logicamente que não é do jeito que o pessoal pensa, que é 24 horas por dia. Não, tem momentos e horas, né? E ainda mais hoje com uma faculdade educada, né? Naquela época, não. Naquela época a gente, né, mal sabia o nome. E eu sofria muito porque eu ia dormir e os fenômenos mediúnicos, a maioria acontece toda noite, né? Parece que eles querem fazer uma pegadinha na gente, né? Então, por exemplo, eu vi os espíritos entrar no quarto, eles deitavam na mesma cama que eu com 9 anos, né? Tanto é que na minha casa, não prolongando a resposta, eu sempre, Aristeu, tive que dormir encostado na parede, com a cama encostada na parede. E podia estar o calor que tá, que nem hoje. Hoje aqui em São Paulo, tá 30 e poucos graus, né? Podia estar o calor que tivesse. Eu encostava, a minha cama era encostada na parede, porque eu tinha que dormir encostado na parede. Eu enchia a minha cama de almofada em volta para não sobrar espaço. E eu dormia de moletom, de calça e de cobertor e gorro. Por quê? Porque era uma forma que eu tinha de cabeça coberta. De eu me proteger, porque eu sabia que toda noite ia vir algum espírito, ia entrar algum espírito, né? E eu vou contar um negócio para vocês, até que é engraçado. Até os mais ou menos meus 13 anos mais ou menos isso, minha mãe que me perdoe se eu estiver falando errado, a minha mãe, para eu ir no banheiro à noite, eu tinha que acordar a minha mãe para ela ir no quarto me buscar e no banheiro ela não podia sair da porta, né? E me levar para a cama de novo, porque se eu tivesse sozinho eu tinha medo de encontrar algum espírito no corredor. A sua família na época, eles eram espíritas, tinham conhecimento disso? Não, não. A minha mãe, antes disso, quando eu deveria ter uns 7 anos, 6 anos, alguma coisa assim, a minha mãe era professora de catecismo da Igreja Católica, né? Minha mãe era professora de catecismo. Mas a minha mãe é ainda uma senhora, né? Hoje em dia ela está com 76 anos, muito corajosa, muito moderna para sua época, né? Então ela soube entender, porque quem percebeu as minhas manifestações mediúnicas foi uma benzedeira local da minha cidade, né? A dona Albertina, que a gente ia colocar espinhana no lugar, lembra antigamente? Eu acho que a maioria dos médiums, vamos dizer, a partir antes dos 89, né? Porque eu nasci em 89, então eu peguei a fase das benzedeiras, né? Acho que todo médium sempre recorreu a uma benzedeira, né? Eu ia nessa benzedeira da minha cidade, Dona Bertina, e ela falava para minha mãe, esse menino tem alguma coisa especial, alguma coisa diferente, enfim. E a minha professora de português, a Célia Regina, né, naquela época, 73, não podia se falar de religião nas escolas, nem nada, né, 73, uns 9 anos, acho que era tipo 80, 81, alguma coisa assim. E aí a minha professora já era espírita e ela percebia o meu comportamento estranho, porque eu era um alienado. Além de eu ser perturbado, né, eu era um alienado ao mesmo tempo. Né? Eu ficava ali na sala de aula, sambangando, sabe? E aí eu fazia uma coisa, Aristeu, muito engraçada. Eu vou até mostrar para vocês. Tá? Eu riscava folha, tudo assim, ó. Eu tô fazendo um exemplo agora. Eu ficava fazendo essa aula toda. Foi aí que chamou a atenção dela. Né? Eu ficava fazendo isso aqui, ó, na folha toda. Só que eu fazia a folha toda. Ok. E quando você afastava, você via um monte de rostos desenhados. Entendi. Né? E ela olhou aquilo. Uma ilusão de ótica, né? Achou interessantíssimo. E começou a pegar esses papéis que eu fazia na sala de aula e levou para uma médium,
do Centro Espírita Ismênia de Jesus de Ribeirão Pires, né? Levou para ela, e aí ela falou: esse menino tem mediunidade. Aí até falar com a minha mãe, tudo, aí eu fui pro centro, e aí fui no centro e não saí. Fiquei 23 anos nesse centro, fiz a evangelização infantil, fiz a pré-mocidade, mocidade, e os cursos todos da doutrina, e aí eu saí depois de 23 anos, aí eu casei, né, e vim aqui para Mauá, que é uma cidade do lado, 10 minutos, e eu frequento o Centro Espírita Allan Kardec, já fazem aí 14 anos. Que bacana. É interessante você falar desse período escolar, que me fez lembrar de quando eu ia para a escola também, né? No intervalo das aulas, eu pegava o giz e ficava desenhando símbolos na lousa. E eu sempre tinha muita criatividade em fazer redação. Vinham umas inspirações muito loucas, né? E a gente via uma redação mais bonita do que a outra. Então eu sempre me dei muito bom nesse lado, assim. E é interessante como isso meio que acontece com os médiums em si, né? Ai, menina, mas eu sinto uma falta de uma coisa. Eu queria ter sido médium psicógrafo na época que eu estudava, sabia? Menino, eu era péssimo em redação. Se eu fosse médium psicógrafo naquela época, eu só ali, ó, na carteira, ó, não pare só me, não, eu só me concentraria ali, ó, estaria aquela redação belíssima, né? Mas não. Aí, em que época mesmo que você começou a frequentar o centro espírita? Com 9 anos de idade. 9 anos, né? E como foi para você estar dentro de um centro espírita e você chegou a participar de alguma manifestação mediúnica? De alguma reunião mediúnica? Como foi para você? Na verdade, eu vou ser bem franco. E eu tenho uma amiga minha, que até é uma médica que trabalhou comigo recentemente, uma senhora, ela tem 76 anos também, creio eu, ou 77, alguma coisa assim, desculpa se eu estiver errado, né? A dona Neuza Barbosa Conceição. Ela era a presidente do centro naquela época. E ela acompanhou toda a minha infância dentro do centro, a minha pré-mocidade, mocidade, né? E ela sabe muito bem disso, né? Eu fui uma criança, eu fui um médium à época muito desacreditado, né? Por quê? Porque as pessoas elas não entendiam, elas não aceitavam, né? E eu sofri muito com isso, né? E reunião mediúnica, eu fui participar, eu já tinha 16, 17 anos, de reunião mediúnica, mas fenômenos mediúnicos aconteceram comigo a vida toda, né? Eu, por exemplo, com 14 anos eu já trabalhava, naquela época que se podia trabalhar, porque eu acho que todo mundo devia já trabalhar com 10 anos, mas tudo, enfim, mas vamos pular esse assunto, né? Para aprender a já dar valor à vida. Mas eu ia trabalhar com 14 anos no mercado perto da minha casa, que chamava Mini Box. Eu era caixa, menino. Pensa num negócio desse. Não, primeiro eu era repositor, eu fui repositor, né? E depois eu virei caixa. Para você ter ideia como era o negócio da mediunidade comigo, era tão aflorada, que eu estava trabalhando no caixa, menino, eu incorporava no caixa do mercado. No caixa do mercado. Aí eu passava mal, chamava minha família. Aí minha mãe ia me buscar. Pegava o carro e ia me buscar. Me enfiava no carro, ela falava assim, meu Deus, olha que interessante isso. Ela falava assim, meu Deus, o que eu faço? Eu levo o Henrique para o hospital, porque falaram que ele estava passando mal, ou eu levo ele para o centro espírita, porque eu já sei o que ele tem. Aí toda vez minha mãe levava ele para o centro espírita. Eu nunca fui parar no hospital. Me conforta tanto você falar isso. Porque aí eu vejo que eu não sou o único que passava mal na faculdade, nas bancas de jornal, na rua. Agora nos responde uma coisa, Henrique. Nessa fase você, então, sempre teve contato com os espíritos. Sim. Participou de um centro espírita, né? Participa até hoje. Sim. Trabalhou, participou das reuniões. Agora vamos entrar naquela pergunta que não quer calar. O telefone só toca de lá para cá? Olha, esta frase célebre, né? Ela é de Chico Xavier. Primeiro nós temos que entender
porque fica muito fácil você simplesmente repetir uma frase, mas você não entender esta frase, né? Não entender esta frase, né? E eu gostaria, antes de continuar, eu gostaria de saudar Fábio Trevisan, tá? Ele mora na Itália, na cidade de Treviso. O pai dele, o Cláudio Trevisan, faleceu agora em março de 2021 de Covid, tá? Eu também gostaria de saudar, porque uma pessoa de Portugal me procurou hoje, chama Filomena, da cidade de Peniche, perto de Lorient, cujo conheço a cidade. Ela devolveu o filho dela, Bruno, em novembro de 2020. Não foi de Covid, foi de outra patologia. E essas pessoas estão descobrindo, digamos assim, o espiritismo, né, através... A Filomena não, mas o Fábio um pouco, sobre as nossas lives, tudo. Então, eu gostaria de dedicar, se você me permite, tá? Eu gostaria de dedicar a esta live, esse evangelho, ou esse evangelho, não, desculpa, essa live, ao Bruno e o Cláudio. Claro, E também a tantos Brunos, tantos Cláudios, tantos Manolos Quezada, que partiram, o Manolo Quezada, que era um pessoa forte do espiritismo, da TV Mundo Maior, ele desencarnou ontem de Covid às 18 horas, né? Amigos meus, particularmente dizendo, Cláudio Tobias, né? Alice Rodrigues. Então, te peço licença para dedicar essa live de hoje a eles. Fica à vontade, meu querido. Tá bom? Né? Tá bom. Então, vamos analisar a frase. Não é somente sabermos uma frase. Nós temos que saber interpretar a frase, analisar a frase e saber o que ela quer dizer. O telefone, diz Chico, só toca de lá para cá. Sim. Por quê? Porque nós, espíritas, embora Kardec realizava essa prática, tá? Realizava essa prática, os espíritas, nós não trabalhamos, as pessoas acham que nós, nas sessões de psicografia, nós trabalhamos com invocação. Nós não invocamos espíritos, tá bom? O que é isso? O que quer dizer essa invocação? Por exemplo, eu chamar pelo nome do Cláudio Trevisan, chamar pelo nome do Bruno, chamar pelo nome do Cláudio Tobias, do Manolo. Não, nós não fazemos isso. Numa sessão de psicografia não acontece isso. Os espíritos vêm voluntariamente. É uma logística que vocês não têm ideia, a logística que acontece. Tá? O plano espiritual organiza, o plano material organiza, juntamente com o plano espiritual, aí eles criam aquelas tramas para fazer a família ir na sessão, aquela coisa toda. Tem tantas histórias, sabe aquela história assim, que a Joana ficou sabendo da sessão de psicografia e queria ir, e não queria ir sozinha. Aí pegou o telefone, falou assim, Maria, minha amiga, tem uma sessão de psicografia lá, só que eu não quero ir sozinha. Vamos comigo? Ela, mas eu não gosto muito, não curto muito, acho legal, mas não curto muito. Vamos para mim não ir sozinha? A Maria vai lá, recebe a Maria e a Joana que queria receber não recebe. Então existe uma trama muito grande, né, que ele faz com que todas essas pessoas se ajudem, porque vai vir essa caravana também já programada, tá? Vai vir essa caravana de espíritos, porque quem leva o espírito numa sessão de psicografia não é o médium. Porque nós não conhecemos as pessoas. Médium não é mágico. Médium é apenas médium. Né? O que é médium? Vamos parafrasear Emmanuel no livro Mediunidade e Sintonia. Mediunidade é intercâmbio. O médium, ele é um intérprete. Intérprete de quem? Dos vivos daqui com os vivos da espiritualidade. Então, os espíritos vão na sessão,
são 3 agrupamentos. Os espíritos saem da sessão, vai para o local marcado aqui na Terra. As pessoas saem das suas localidades e vão para o lugar marcado também aqui na Terra. Uhum. E nós, médios, saímos das nossas localidades e também vamos. Então, ali existe um encontro. É nesse encontro que nós vamos saber quem está lá materialmente e quem está lá espiritualmente. É nesse momento que as pessoas passam conosco que cria-se a sintonia, tá? Porque essa mediunidade de que eu vou psicografar e não vou precisar ter contato com ninguém, isso aí é mito, tá? Pode acontecer o fenômeno? Do fenômeno, nós não duvidamos que o médium consiga psicografar sem ter a presença da pessoa. Mas para isso precisa ser um médium de um calibre assim de Chico Xavier, digamos também aí, vou até arriscar Divaldo Pereira Franco. Então tem que ser desse quilate. Não é qualquer outro médium comum que nem nós não. Né? Aí não. Né? Então nós não trabalhamos com invocação, porque olha só, Aristeu e amigos que estão nos acompanhando. Para você fazer uma evocação, desculpe, você tem que ter uma autoridade moral muito grande. Por quê? Para que nenhum espírito leviano à sua volta, tá, pegando uma brecha da tua moral, não venha se passar, tá, por um embustor, não venha se passar pelo ente daquela família, porque o médium não sabe quem é o espírito. Sim. Né? Então, por isso, nós não trabalhamos com evocação, tá? Deixamos isso muito bem claro. Os espíritos vão voluntariamente nas sessões de psicografia, da mesma forma que voluntariamente as pessoas vão. E aí que entra essa frase de Chico, tão célebre: o telefone só toca de lá para cá, que é tipo assim, não adianta invocar. Por que nós não podemos evocar espíritos de ordens comuns, que nem as nossas? Primeiro, a gente não sabe como é que eles estão psicoemocionalmente. Segundo, eles estão nas colônias, podem estar hospitalizados, eles podem estar em tratamento, eles podem estar trabalhando, ocupado, porque só aqui na Terra que existe férias. Aqui no Brasil, para os amigos que estão fora, julho, janeiro e fevereiro, porque só começa depois do carnaval, né? É férias. Então o corpo descansa. Lá no plano espiritual não existe férias, existe dias de folga, horas de folga para o espírito. Mas a maioria dos espíritos tem atividades. Então imagine só, um espírito está fazendo tratamento. Imagine lá, eu pego o nome, vou pegar o nome do meu pai, que já desencarnou há mais de 20 e tantos anos. Suponhamos que ele desencarnou recentemente. Eu vou lá e fico evocando o nome do meu pai. Chamando. Ele vai ouvir, porque ele vai sentir essa vibração. Né? Mas aí a pergunta, se ele está em tratamento, poxa, será que ele tem condições de sair de lá para vir me atender? Será que ele não vai ficar mais aflito? Não vai ficar mais aflito? Entendeu? Se ele está ocupado, ele tem mais o que fazer do que largar os afazeres dele para vir aqui atender um capricho meu. Por isso que Chico falava, nos ensinava sempre, que as nossas lembranças, elas deviam ser saudosas, né? Lembranças boas. Isso, né? Que eu quero falar também, se você me permite. Muitas pessoas nos procuram falando assim. Então, só para fechar a parte da frase. Mas depois eu quero voltar nela, que eu quero dar aconselhar um negócio para as pessoas. Então, por isso que o telefone toca de lá para cá. Isso quer dizer o seguinte: deixemos que os espíritos se manifestem voluntariamente, né? Só que mas para eles se manifestarem voluntariamente, precisa ter as sessões de psicografia, precisa ter organização, precisa ter a proteção espiritual do ambiente, para que não entre espíritos trevosos, espíritos embusteiros, charlatões, zombadores, enfim. Né? Então, é muito interessante isso. Então, por isso que essa célebre, né,
Tipo assim, é como se o Chico, de uma forma muito educada, que nem diz o Rolando Noronha, Chico Xavier Amor, o Chico Amor Xavier, né? Uhum. Eu diria o seguinte, que é como se o Chico falasse assim, não invoquemos, esperemos o momento certo que eles virão. Então, se fosse explicar essa frase, me desculpem se eu estou equivocado na interpretação da mesma, mas eu diria que seria isso. Vamos aguardar o momento certo, né? Vamos esperar, deixemos que eles venham por vontade própria quando eles bem preparados estiverem. Então, deixemos que o telefone toque de lá para cá. E nós, qual que é o nosso papel? Estar perto do telefone para atender. O que é isso? Participar das sessões de psicografia, quem tem afinidade, e enfim, né? O que eu ia falar mesmo? Que eu esqueci. Você me ajuda, tá? Que às vezes eu me perco nos raciocínios. Tá? Nós estávamos falando da frase. Você finalizou essa questão da frase, né? E aí a gente estava entrando agora. Eita, quase até eu me perdi agora também. Peraí. Gente, ajuda a gente. Mas não tem problema, a gente vai puxar assunto aqui não falta, né? Perfeito. E então é muito interessante, então nós não devemos aturdir. Eu já lembrei o assunto, né? Muitas pessoas nos procuram falando assim: eu estou chorando pelo meu ente amado, e eu não sei o que eu faço, porque eu não quero sofrer, eu não quero isso, eu não quero que eles se perturbem com isso, com aquilo outro, com isso, com aquilo outro, né? Aí eu repito o que o Chico falou. As lágrimas de saudades é um bálsamo para os nossos entes amados que cai como se fossem gotas de luz sobre eles. Perfeito. Porque não tem coisa melhor do que ser lembrado. Uma outra situação também que aconteceu foi o seguinte. Essa pessoa está na live aqui, eu vou falar, mas não vou citar o nome dela, tá bom? Ok. O ente dela desencarnou. Olha para você ver onde até o equívoco, né, das pessoas vão. O ente de uma pessoa desencarnou. E essa pessoa me procurou, dizendo que essa pessoa estava aflita. Por quê? Porque ela queria chorar a morte do ente, ela queria orar pelo ente, mas ela foi sugestionada ou aconselhada por irmãos de outros segmentos a não fazer isso, porque não se podia chorar pelos mortos, não se podia orar pelos mortos, pelo menos naquele período, né? E aí eu falei que não, que nós deveríamos sim chorar, nós deveríamos sim orar, porque a oração é a manifestação do amor, a oração é a manifestação das saudades. Lembramos que só tem saudades quem já teve história, porque quem não teve história não tem saudades. Então, as boas lembranças, não importa se fez meia hora de desencarne, uma hora, não importa o que seja, as boas orações são boas vibrações, né? Para que chegue nesse espírito, nesse momento de transição, que não deve ser fácil pelo espírito, sair de uma matéria e ir para uma outra localidade de semimatéria, ter todo aquele torpor mental, né? Então, da mesma coisa que nós levamos a pancada aqui na cabeça que a gente fica aturdido, eles também ficam, eles precisam de tempo para entender tudo isso, né? Então, para muitas pessoas que perguntam o que acontece com nossos entes quando chegam do lado de lá, a maioria chega adormecido. São raros os espíritos que têm lucidez horas após o seu desencarne. Para isso, o espírito precisa ter um preparo espiritual, uma maturidade muito grande. A maioria de nós outros chegamos desacordados no plano espiritual. Muita gente desencarnando de Covid. Vamos falar agora disso. Vira e mexe, a gente volta na frase, tá? Ok. Muita gente desencarnando de Covid nesse momento. Como é que funciona o plano espiritual? Uma logística invejável. Já começa por aí. A loucura nas UPAs, nos hospitais, são aqui.
Porque no plano espiritual é extremamente organizado. E é caracterizado esse tipo de desencarne como desencarne coletivo. Grandes massas saindo... O que é desencarne coletivo? Grandes massas saindo do planeta por causa da mesma causa-morte. Isso é desencarne coletivo. Né? Então, o que acontece? Pode ter outras denominações, mas eu estou sendo didático, porque nem todos que estão nos assistindo são espíritas, são estudiosos. Então, nós outros temos que ser didáticos e falarmos de uma forma que as pessoas entendam. Então, se tiver algum catedrado aqui do espiritismo, algum grande estudioso, perdoe a minha ignorância de explicação, mas o meu foco não são os estudiosos, o meu foco são os mais simples e humildes. Então, é para esses que eu falo, tá? Então, o que acontece? Por isso que chama de desencarne coletivo, quando um grande número de massa desencarna da mesma causa-morte. E todos eles desencarnam numa UPA, num hospital. Automaticamente, o corpo, quando é uma doença muito agressiva, né? Ela corrói muito rápido, digamos assim. Então, o que acontece? Debilita o corpo muito, muito rapidamente. E quando nós desencarnamos, o corpo fica, né, porque o espírito é mortal, mas nós mudamos de um plano para outro muito rápido. Então é natural que os reflexos da nossa matéria nos acompanhem, os reflexos da nossa matéria nos acompanhem. Então, por exemplo, nós vamos chegar lá com falta de ar. Não que o perispírito sinta a falta de ar, é um reflexo do momento que ele acabou de viver no hospital. Né? Até os espíritos se manipularem, esses fluidos, tudo isso, demora um tempinho. Então, o que acontece? Eles são, viu, gente? Eles são hospitalizados, são colocados, digamos assim, num coma induzido, tá? Aí sim eu concordo com o que é a intenção do que a mulher disse. Aí eu tento ser didático no que ela disse. Porque esse momento é um momento de sofrimento muito grande para nós. Entendi. E é inevitável, Aristeu, que nós choremos. Chorar faz bem. É inevitável que nós baixemos o nosso padrão vibratório. É inevitável. Entendeu? Então, acontece, a gente começa a emanar muitas energias densas, energias de questionamentos. Então, para que o espírito não receba essa carga negativa, o plano espiritual bota ele para dormir, isola ele, tá? Para que ele não receba tanto essa carga daqui. E aí, depois, ele é despertado devagarinho, ele vai sendo tirado a sedação. Estou sendo bem didático, tá, gente? Vai sendo tirado a sedação. Aí ele começa a ter lucidez. Olha que interessante. Dias antes de desencarnar, eles começaram a ver a mãe, o pai, o tio no quarto, já desencarnado. Né? Porque os laços materiais começam a ficar frouxos. E aí eles chegam no plano espiritual, eles acordam e começam, opa, o que o meu pai está fazendo aqui? Opa, o que a minha tia está fazendo aqui? Já morreu? Aí se o plano espiritual perceber que eu vou ficar agitado, o que eles fazem? Volta, me anestesiar e eu dormir mais um pouquinho. Aí passa um pouquinho, eles me despertam novamente para ver como é que eu reajo. Aí eles mudam a tática, já não mostra parente, vem o médico, conversa com você. Até que chega uma hora que a gente desperta, é tirado dessa letargia, digamos assim, é tirado dessa letargia, ou tirado desse coma induzido, tá? E aí nos é falado. Aí a gente chora horrores. Porque se eu falar que lá no plano espiritual, quando a gente recebe a notícia que, ó, morreu lá na matéria, né? Ou seja bem-vindo à eternidade, cada um deve usar uma frase de ou menos impacto ou maior impacto, né? Todos nós choramos. Entendeu? Henrique, Pode falar. Deixa eu aproveitar. Menino, me corta, porque senão... Imagina. Tá? Por exemplo, nesse caso você está explicando um desencarne coletivo, né? Fizeram uma pergunta aqui, e no caso quando a pessoa ela desencarna, mas o fator foi outro, por exemplo.
ela foi assassinada. A espiritualidade, ela trata também nesse mesmo aspecto, coloca para dormir, algo nesse sentido? Olha só, eu vou falar uma frase e essa frase vai responder tudo. A misericórdia de Jesus é para todos. Jesus não deixa desamparado a ninguém. Independente quem a pessoa tenha sido na Terra, né? Olha, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Então você entender? Você só praticou o mal. Você fez o mal. Quando sinal que você está atrelado com espíritos trevosos. Ok. Quando você desencarna, que tipo de espírito que vai te recepcionar? Os afins. Aí você vira e fala assim, mas você não acabou de falar para mim que a misericórdia de Jesus é para todo mundo? É para todos. Só que o plano espiritual do bem não consegue ter acesso a esse espírito, porque ele está muito mergulhado no negativismo. Ele está muito... Aí acontece, mesmo ele indo para as zonas umbralinas, mesmo nas zonas umbralinas existe a misericórdia divina, porque sem ver, porque como eles estão muito negativo, ligado ao negativismo no geral, tá? Eles não conseguem enxergar os benfeitores. Mas mesmo lá no umbral, os benfeitores têm postos de trabalho, trabalham lá, entendeu? Tanto é que na hora que alguém faz uma prece realmente sentida, eles já aparecem na hora. Isso mostra que eles estão de retaguarda, tá? O que acontece, por exemplo, fui assassinado, tem toda uma trama. O plano espiritual, vou agora pegar lá o livro Nosso Lar, tá? Por exemplo, sabe a sobrinha do Lísias? A sobrinha do Lísias desencarnou por uma doença. Ela ia casar naquele mês e desencarnou. Uhum. Desencarnou. Seja ela a patologia, seja ela a causa. Todos vão entender o que eu quero dizer. Tá? Não importa se foi por A, por B ou por C. E ela foi pro plano espiritual. Chegou lá, ela não aceitou a condição. Ela ficou revoltada. Ela ficou revoltada. O que ela fez? Ela fugiu de nosso lar. Tem espíritos que conseguem passar pela zona umbralina. Tem espíritos que desencarnam. Também eu não vou falar que tudo é flores. Porque se eu falar também que tudo é flores, eu vou estar sendo hipócrita. Deu você entender? Tá? Mas eu tentarei ser mais didático possível. Tá? Se o espírito não tinha crença nenhuma, se ele mancomunava-se muito com as coisas negativas, tudo, ele vai desencarnar e ele vai ficar vagando por aqui mesmo. Uhum. Ah, tu quer dizer que o meu ente pode desencarnar e pode ficar vagando por aqui, pode ficar na minha casa? Pode. Ele vai viver na tua casa, olha que interessante, achando que ele está vivo. Por isso que o nosso papel aqui, ai, mas isso é ruim? Não, não é ruim. Que conselho que eu dou para vocês agora? Prestem bastante atenção. Se você está passando por uma situação parecida com essa que nós estamos narrando na casa de vocês, o que nós aconselharíamos? Oração. E nesse tom de voz que nós estamos conversando, Aristeu. Perfeito. Por quê? Porque os espíritos, quando desencarnam, por estar muito imersos na matéria, eles não conseguem ler o pensamento. Tá? Então eles ainda precisam ouvir, né? E quando você ora e você conversa com o ente, olha, eu estou sentindo aqui a sua presença, não sei se é, não sei se não é, mas olha, você sabe o que aconteceu? Então, você ficou internado, e aí você estava sofrendo demais, e aí a misericórdia de Jesus não quis que você ficasse mais sofrendo. E você voltou para a grande morada, que um dia vou voltar.
Então, olha só, olha, vamos orar, eu e você, conversando com ele, na oração Sim. mesmo, nesse tom de voz. Vamos orar eu e você para que os anjos do Senhor venham aqui em casa, venha buscar você, meu pai, você, minha mãe, você, meu irmão, minha avó, meu tio, seja quem for, né? Henrique, Pode falar. nessa mesma situação, a gente pode fazer igual. Surgiu perguntas aqui, e ultimamente tem vindo bastante perguntas assim também para o TED. Muitos pais, muitas mães não estão sabendo lidar com seus filhos pequenos, porque a grande maioria estão dizendo que vê espíritos, né, que vê pessoas, vê vultos, enfim. A gente pode seguir nessa mesma orientação também com as crianças. Eu sei Olha, que a gente deve agir de forma natural, sempre que possível, né? eu acho assim que nós não devemos ficar amedrontados, não reagirmos de uma forma ao ponto de traumatizar a criança, tá? Nem negar aos fatos, tá? Agora nos foi recordado agora uma coisa que eu vou falar para vocês. As pessoas têm que entender, muitas pessoas que não são espíritas não entendem isso. Uma reencarnação. Por que as crianças veem muitos espíritos, né? Por quê? Porque uma reencarnação, ela demora mais ou menos uns 7 anos para se solidificar. E o que isso quer dizer? Então, como um espírito ele já é milenar, ele vem de outras vidas, com outras vicissitudes, com outros hábitos, e ele vai habitar um corpo que tem funções básicas, que não fala, não exterioriza, ele não raciocina da forma que tem que ser, da forma que ele raciocinava de outra reencarnação. É um corpo ainda primário, né? Ok. E aí ele vai começar a experimentar as sensações do novo corpo. E durante esses 7 anos ele vai recebendo informações e instruções, estou sendo didático na explicação, tá? Não é que seja tecnicamente ou literalmente ou literariamente falando isso, tá? Ele vai recebendo orientações ao longo dos 7 primeiros anos, tá? Para ele poder ir entendendo. Tanto é que, olha que interessante, tem espíritos turrões, espíritos inteligentíssimos que reencarnam, que quando começa lá com seus 3, 4 anos, começa a apontar os seus traços de personalidade. Aí a pessoa vira e fala assim, nossa, como é que ele tem essa personalidade com 3, 4 anos de idade, sendo que ele nem sabe o que é personalidade? Não teve exemplo nenhum. O quê? É a manifestação do ontem no hoje, né? E para que eles não voltem a cometer os mesmos equívocos do ontem no hoje, eles vão recebendo orientações mediante os próprios compromissos assumidos. Por isso que muitos espíritos, muitas crianças têm amigo imaginário, vê, conversa com vô, com vó, porque Uhum. como eles estão com essas faculdades muito latentes, que eles acabaram, gente, de chegar no plano espiritual. Eles Sim. acabaram. Então, da mesma forma que eles recebem informações dos benfeitores, e essas faculdades são muito latentes, essa percepção, o perispírito não está totalmente encaixado no corpo, o espírito, enfim, aquelas coisas todas, o que acontece? Eles percebem, aí percebe tudo. Percebe, eu tô vendo um bicho-papão, eu percebo a avó, percebo o vô, mas não conheceu a avó, não conheceu o vô, como é que tá vendo a avó e o vô? Né? Então eu trataria naturalmente, tá? E eu aconselharia aos pais que esse é um grande convite também para os despertar dos pais, Perfeito. né? Né? A despertar é um despertamento, é um convite de despertamento também para os pais. Procurar se informar, procurar ler, porque hoje em dia tem tudo quanto é material aí, E o né? evangelho no lar é muito importante que as crianças participem também, né? Educar Né? os filhos desde pequeno. Né? Com certeza, com certeza. Eu gostaria de dar um beijo para minha irmã Andréia Botaro, que está aqui nos assistindo, tá? Que Então, bacana. o evangelho no lar, digamos assim, o que os espíritos nos instruem? Que é um escudo, né? Ainda mais nesses tempos difíceis, né? É um escudo contra as trevas, para as trevas não entrarem nos nossos lares,
né? Porque do mesmo jeito que o nosso corpo é o nosso maior tesouro, a nossa casa é também o nosso maior tesouro familiar. Sim. Então nós temos que cuidar da nossa casa. Que nem, por exemplo, você não faz faxina na sua casa, Aristeu? Você Minha então mãe. ó, tudo bem, tadinha da dona Odete. Ó, precisa de uma Mas eu manutenção. ajudo. Precisa de uma manutenção? Então, se não fizer essa manutenção de limpeza na casa, como é que vai ficar a casa? Verdade. Suja, suja, tá? E espiritualmente também é a mesma coisa. Então, nós temos que, pelo menos semanalmente, fazer o evangelho no lar, porque é como se fosse uma faxina. Gente, se vocês querem saber como é que ficam as casas de quem não ora, sabe aqueles limbo? Sabe aquelas calçadas com limbo? Aquela coisa verde, grudenta, escorrendo? Fica assim. Por quê? Porque a gente joga tanta sujeira, mentalmente falando, tanta sujeira, é discussão, desunião, palavrão, xinga daqui, xinga de lá, né? Praqueja daqui, maldiz dali. E nós vamos jogando tudo isso. Sim. Tudo isso. Tudo isso. Tudo que acontece no seu emprego, tudo que acontece no seu emprego, que você não consegue engolir por causa do seu orgulho, você deita no seu travesseiro e fica jogando aquele lixo mental da rua dentro da tua casa. E fica aquele limbo, Aristeu, aquele limbo, aquele lodo. E o Evangelho no Lar, ele faz o quê? A faxina semanal. A gente convide os benfeitores, porque a energia sutil deles, os fluidos benéficos de Jesus, limpa todo esse ambiente. Fora que protege a casa, né? Sim, sim. Porque os espíritos trevosos, eles não conseguem acessar a casa de quem ora. Henrique, o que você orienta, então, as pessoas Peraí, que... só um minutinho. Como é que é esse negocinho de estrela? Você precisa me ensinar depois. Tá bom, eu ensino. O Facebook que passou pra gente. Eu quero também. Vamos Aí lá. o pessoal vai. pode doar estrelas e essa estrela vira recurso para os nossos projetos sociais. Aí, pessoal, ajuda. Então, vamos doar a estrela. Vamos doar estrelinha. Ó, Vamos bater recorde hoje. o Aristeu, ele já é mais moderno. Ele pede estrela para virar ajuda. Eu já vou lá na rede social mesmo e já peço ajuda direto. Né? Pode fazer, Aristeu. Pode fazer a sua pergunta. Tá. O que você orienta, então, as pessoas que a gente está vendo que não são poucas, né, que estão passando por momento de luto, além do evangelho, a prece, que é muito importante, né? Porque da mesma forma que o evangelho no lar, ele limpa a casa, o ambiente astral da casa, a prece, ela nos auxilia a nos autolimpar, né? Então, fazer aquela prece estilo drive-thru não resolve. Não, tem gente que era assim, eu adoro, né? Aí, eu posso dizer uma coisa, foi uma época que eu era assim, sabe? Na minha adolescência. É normal, né? Também, né? Pai nosso, e dorme. Né? O caboclo começa a orar aqui e termina desdobrado, lá no plano espiritual, né? Verdade. Como tem muitas pessoas que estão passando por este momento, né, saudoso, em que muitos familiares, amigos, estão voltando para a pátria espiritual, né, e a gente sabe que dói no peito, que bate a saudade, sim, a vontade de querer abraçar. Muitos não estão podendo nem participar corretamente, né, do momento do enterro, do velório. Então, essa é uma prova para todos nós. Sim. Sabe por quê, Aristeu? Porque, não vou dizer que é todos, não posso generalizar. A pessoa teve a vida inteira para abraçar. A pessoa teve a vida inteira para falar que eu te amo. A pessoa teve a vida... a pessoa morreu. Não estou falando nada, mas aí como... Não estou nem falando como médium agora. Eu estou falando como educador, porque eu também sou professor. Okay. Tá? A pessoa passou a vida inteira se desentendendo. A pessoa passou a vida inteira brigando, ignorando. Teve momentos sublimes para abraçar, beijar, se reconciliar, falar de amor. Não fez. Também não é agora que dá para que a pessoa tem que virar criança rebelde. Mas eu não pude nem me despedir do meu ente. Não estou generalizando.
mas a gente sabe que existem esses casos. Né? A pessoa faz um escândalo desgraçado, né? Teve a chance toda. Então, acho que isso também serve para todos nós, como uma prova. Tá? Porque a própria circunstância não nos permite que nos abracemos, não nos permite que nós nos despeçamos. Não dá. Então, que lição que nós deveríamos tirar disso? Porque antigamente o ritual de sepultamento ele era outro. Você tinha 24 horas, se bobear até 48. Deu para você entender? Se fosse cremado, 72. Entende? Então, eu acho assim, nós tínhamos tempo. Hoje os tempos são outros, nós não temos tempo. Então, galera, o que nós pedimos? Antes de chegar no altar para depositar a tua oferenda, isso está no Evangelho. Deixa a tua oferenda de lado, vá se reconciliar com o seu primeiro, aí sim, depois você volta e coloca a tua oferenda no altar. Isso está no Evangelho. Então, gente, vamos nos reconciliar, vamos nos abraçar, vamos nos amar. Nunca esse ditado está tão em voga e é tão útil como agora. Não deixe para depois. Não há mais tempo de ficar plantando orgulho, né, Henrique? Não, e também não dá tempo de ficar postergando. Sabe? Agora é a hora. Sabe? Vá, se reconcilia, fala que ama. Tem pai difícil, tem mãe difícil, não tem problema. Vai, faça a sua parte. Porque quando a pessoa desencarnar, não adianta você querer consertar um negócio que não... Um caldo que já entornou. Entendeu? Um caldo que já entornou. Né? Meu querido amigo. Se eu estou falando alguma coisa que não tenha nada a ver. Imagina, acho que tudo se encaixa. Meu querido amigo, deixa eu te fazer agora outras 3 perguntinhas. Pode ficar à vontade. Eu só tenho live 8 horas da noite. Ah, eu também, sabia? Coincidência. Ah, é verdade! Nós vamos estar juntos, verdade. Vamos, pode dar. É isso mesmo. Hoje, às 20 horas da noite, a gente vai ter uma live com o tema Fé e Pandemia, né? Onde o Henrique vai estar presente lá através da página Cartas Consoladoras. Eu também estarei lá, né? Só que eu vou levar uma visão mais umbandista, espiritualista. Isso. O Henrique vai estar levando uma visão mais espírita, né? Assim, digamos. Mais não, acho que é mais não. A única que eu sei, né? É porque o Décio, no começo da live, ele falou que você gosta de um tambor. Ah, não, eu aprecio, eu gosto. Eu não comungo da fé, você sabe disso, né? Eu não comungo da fé, porque é outra filosofia. Mas, menino, é inegável. Se tem alguém aqui, aqui atrás de mim, ó. Se tem alguém aqui que fala que não, dá pra contar nos dedos. Porque na hora que começa a tocar aquele tamborzinho, menino, dá um negócio na gente, né? Pessoal, então eu quero já, antemão, já deixar o convite, então, para todos vocês, hoje, às 20 horas da noite, na página Cartas Consoladoras, vamos estar falando, então, uma live bem gostosa, bem interativa, sobre fé e pandemia. Vai estar o Henrique levando a visão espírita, eu vou estar levando a visão bandista, espiritualista, também o bispo Kleber Bauab, da Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo, vai levar a visão dele, né, cristã, evangélica, e também vai ter a presença do padre Clemilson Teodoro, da paróquia de Santa Luzia, da Diocese de Santo André, que vai estar levando a visão católica sobre esse tema, que eu acho que é muito importante a gente discutir. Menino, né? eu tô assim, ó, pra essa live. eu tô ansiosíssimo. Você nem tanto, que você já é meu amigo, então eu já me sinto super em casa no TED. Entendeu? Eu já me sinto super em casa. Agora que nós vamos estar com representantes de outras religiões, eu acho que vai ser tão bonito, menino. Vai ser muito bacana mesmo. Vai. Aproveitando, por favor, Henrique, você tem 2 livros que falam Mensagens do Jardim de Maria, não é? Me corrija o título. Eu vou corrigir. As Flores do Jardim de Maria. As Flores do Jardim de Maria, volume 1 e volume 2.
que eu uso também nas lives de momento de oração que eu faço. Ai, tá? muito obrigado, querido. Obrigado, Faço, que sim, Deus com te muito abençoe. prazer. Eu acho que tudo aquilo que é bom, que vem da espiritualidade, a gente deve divulgar, né? Uma coisa que a gente aprende com o Chico. O mal não deve ser divulgado, deve ser comentado, né? E sim o bem. Então, aquilo que é bom, a gente divulga. Esses 2 livros, As Flores do Jardim de Maria, volume 1 e volume 2, já esgotou aqui no TED. Aí, viu, gente? Porque os meus não, eu tenho 4 mil na minha casa. Menino, porque entrou a pandemia, né? Então eu vou querer mais, viu, Henrique? Entrou a pandemia, parou as sessões de psicografia. Então, eu tenho 4 mil para vender. Aí eu tenho aqui outros 3 livros, que por coincidência também é seu. Quando você me recebe... Meu não, sou dos espíritos. Eu só fui o lápis sim, lá. sim. Vai. Quando você me recebe em seus braços. Você pode falar um pouquinho desse livro? Ah, posso sim. Esse livro é da nossa queridíssima Amélia. Amélia, para quem acompanha as nossas lives, ela sempre está presente, né? Em algum momento que ela acha pertinente, de ela dar alguma palavra, né? Ela usa do nosso intermédio. E também sempre nas preces finais que fazemos, é sempre ela que faz pelo nosso intermédio. E as pessoas, não sei se elas já perceberam, que costumam ser umas preces poéticas, umas preces um pouco rimadas, né? E porque é o estilo dela, ela já foi uma poetisa, ela já foi uma escritora, né? Então ela se simpatiza bastante com isso, né? Então esse livro são poesias, poemas, né, que ela psicografou através da nossa lavra mediúnica. Que bacana. Esse daqui, ó, Na Sombra da Imortalidade, de Frei Ângelo, que é um romance espírita, né? Sim, é um romance muito singelo, né, muito simples, de um vocabulário muito acessível, que ele conta a narrativa do Fábio, não é o Fábio Marx médio, não, que ele está encarnado ainda, mas é do Fábio desencarnado. Ele conta a trajetória desse espírito que vivia de uma forma muito equivocada, né? Ele conta como é que foi a vivência no mundo espiritual, mas não é uma via de regra, deixamos muito bem claro, tá? É simplesmente a história dele que é singular e única. Não façamos da história do Fábio uma regra, tá bom? Mas é uma história, um romance muito singelo, né? Agora, esse daqui foi a última publicação, né? Eu nem lancei ainda, amigo. Não mostrou? Não lancei ainda. Ah, não lançou? Não fiz lançamento das sessões. Porque não teve sessões de psicografia. Você, por exemplo. Então, aqui na página? Você, por exemplo, você lançou aí mais no seu centro do que eu aqui. Posso lançar aqui de novo, então? Pode! Primeira mão para vocês. As Baladas do Século, O Despertar de um Cristão. Fala um pouquinho, as badaladas, né? As baladas isso. Não, badaladas. As Badaladas dos Séculos, O Despertar de um Cristão. Esse livro, se você me permite dizer, porque as pessoas às vezes têm curiosidade de perguntar para nós médiuns como é que acontece, né? Quando a gente está em contato com os espíritos, né? Se você me permite, porque é uma história, não é longa, eu juro que em 2 minutos eu conto, tá? Mas tem tudo a ver com a nossa live, né? É uma história... tem, verdade, o telefone toca de lá para cá, né? Eu estava na minha casa, essa minha casa aqui é muito grande. Na verdade, isso aqui é um salão de festa, onde eu fiz um escritório meu, que eu dou aula aqui. Agora, na pandemia, eu não dou mais aula, tem uma lousa lá, mas eu dou aula aqui, trabalho aqui. E eu psicografo aqui também os benfeitores, os livros, enfim, né? Mas antes, eu fazia lá embaixo, porque essa casa é grande, então eu tinha um quarto na parte de baixo, que era o meu escritório. E aí, um dia, eu estava, né, era na minha casa, e aí entrou esse Frei Ângelo. Esse livro aí, As Badaladas, Da Sombra da Imortalidade, eu psicografei ele em 2016.
2016. Na verdade, eu lancei ele em 2016. Porque psicografá-lo, eu já tinha psicografado, eu acho que em 2015, alguma coisa assim, né? Aí esse espírito trouxe esse livro, muito singelo, né? E eu tenho mensagens dele também, do Frei Ângelo, que é o autor espiritual. Eu tenho nas Flores do Jardim de Maria, volume 1, volume 2, tem várias mensagens dele. Aí um dia, menino, esse homem sumiu. Depois que ele psicografou o livro, ele sumiu. Cadê Frei Ângelo? Sumiu Frei Ângelo. Aí passou, acho que foi 2019 que eu psicografei esse aí, ou 2020? Não, 2018, eu acho. Ah, enfim, 2018. 2018 ou 2019. Né? Alguma coisa assim, não lembro. Né? Porque existe uma diferença quando o ano que você publica do ano que você escreve. Né? Porque eu psicografei ele bem antes. Eu acho que eu demorei. Eu acho que eu demorei uns dois. Eu acho que eu psicografei em 2018, lancei em 2020. Né? Isso, Mas eu 2020 a edição. Isso. Então eu deixei guardado 2 anos. Né? Esse livro aí. Né? Deixei guardado 2 anos. Né? Aí um dia, menino, eu tava na minha casa, no meu escritório, aí quem entra pela porta? O Frei Ângelo, né? Eu quase virei para ele e falei assim, nossa, quem é vivo sempre aparece. Não, tô brincando, que a gente não tem essa intimidade com eles, não. A gente não tem intimidade com eles, não. Ele só chegou e falou assim, boa noite, boa noite. Daí ele falou assim, bem sucinto, eu gostaria de escrever um novo, nós vamos escrever um novo livro. Daí eu falei assim, que interessante. Ele falou assim, eu gostaria de pedir 2 coisas. Eu vou vir das 11 à meia-noite. Não, eu vou vir da meia-noite a 1. Eu falei assim, você tá brincando comigo, né? Que você vai vir da meia-noite a 1 hora da manhã. Já passei por né? isso. Daí ele virou e falou assim para mim, não, você não levanta cedo na sexta-feira. Daí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos negociar. O senhor vem das 11 à meia-noite. Porque se eu terminar minhas aulas muito cedo, na quinta-feira, eu vou ficar numa fase ociosa muito grande. Aí eu posso dormir, posso esquecer. E compromisso é compromisso. Então, vou fazer o seguinte, das 11 à meia-noite, fica bom para o senhor e fica bom para mim. Daí ele falou assim, tudo bem, beleza, eu venho das 11 à meia-noite. Aí, ele falou assim para mim, eu posso pedir um favor para você? Eu falei assim, claro. Ele falou assim para mim, quando eu vir psicografar este livro, você pode deixar tocando para mim cantos gregorianos? Daí eu falei assim, não tem problema, eu deixo tocando cantos gregorianos para o senhor, porque você sabe que eu gosto muito, né? E o interessante desse livro, que esse é um livro que eu escrevi em 5 horas, né? Eu demorei 5 horas para psicografar esse livro, né? E se você for ver, ele é grossinho, né? Eu demorei 5 horas para psicografar esse livro. Não foram 5 horas diretas, né? Foram 5 quinta-feiras de 1 hora. E interessante que toda vez que eu psicografava, Aristeu, para eu não interferir no livro, eu psicografava, terminava de psicografar, eu virava, guardava, para não ler, guardava, né? Para eu não impregnar o livro com animismo meu, né? Perfeito. E deixava lá. Na quinta-feira, quando ele sempre chegava umas 10 para as 11, 5 para as 11, né? Também ele não vai chegar muito antes, que ele vai ficar fazendo o que aqui? Né? Ele chegava tipo 5 para as 11, alguma coisa assim, né? Aí eu pegava, junto com ele, eu lia a última frase, me concentrava e ele continuava. Foram 5 quinta-feiras de 1 hora. E foi muito bonito esse livro, porque eu via todas as cenas, Aristeu. Para eu não perder os detalhes do livro, né? Porque quando você psicografa, não tem essa de você escrever, parar, pensar. Não, é direto, é muito rápido. É muito rápido, é muito rápido. E eles não voltam. Por quê? Porque é uma emanação de emoção, né? O raciocínio, aquela coisa toda, né? E aí ele me projetava cenas e eu via todas as cenas que ele ia escrevendo, eu via todas, para eu ir ajudando nos detalhes, entendeu? Dos cenários,
né? Aham. Particularmente é o livro que toda vez que eu leio, eu só li, porque eu não gosto de ler livro que eu psicografo, sabia? Interessante. Eu não gosto, eu não gosto. Porque eu já vivi a cena, né? Aham. Eu não gosto, né? Eu não gosto. Não sei por que eu não gosto. Mas esse eu li. Ah, eu chorava tanto. Eu falei assim, nossa, eu quase fiz assim, nossa, quem é o médico que psicografou isso aqui? Que coisa linda! E Né? o Eu Frei Ângelo chorava. continua vindo? Não, menino, esse homem some. Depois, quando ele acha que tem que aparecer, ele aparece. Né? Isso é Acho muito que interessante, porque às vezes os médiums acham que os espíritos estão a serviço deles, né? para, lógico que não, né? E o médium, ele esquece de que se não há interação dos espíritos, não tem médium, né? Foi isso que tinha um espírito do Raul, que ele me orientava no começo, quando eu comecei a psicografar, porque eu tinha medo, sabe? Quando eu comecei a Uhum. psicografar publicamente, eu fiquei com medo da vaidade, né? E falei assim, meu Deus, eu vou me tornar uma pessoa pública, querendo ou não querendo. E como é que eu vou me comportar perante a vaidade? Será que os outros vão fazer mal ao meu ego? Aí esse espírito Raul vira e fala assim, querido, vamos fazer o seguinte, olha só, você é um, é um lápis. Sem nós, ele falou para mim, você é um peso morto no papel em branco. Perfeito. Né? Toda vez que você achar que você... Graças a Deus isso não aconteceu comigo, porque graças a Deus eu percebi que eu não sou esse tipo de pessoa, né? Ele falou assim para mim, sem nós, você não passa de um lápis em cima, um peso morto em cima de um papel em branco, né? Tipo assim, você não é nada, né? Então, isso é muito bom. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Porque sem eles, amigo, a gente não faz nada. E se Verdade, faz, é animismo puro, viu? verdade. É tudo falcatrua. Querido, quero muito, de verdade, de coração, agradecer você por ter Imagina, aceitado o convite. Você sempre me para. entrevista, sempre me chama e fala assim, não, eu preciso mudar o jogo. Vou chamar ele dessa vez, né? E a gente Não, tá... pensando na verdade que a gente vive se entrevistando, né, amigo? Aham, verdade. Ah, E mas a é, gente mas sente é muita maravilhoso. saudade de você, saudade de toda a sua equipe, pessoal que participa das cartas consoladoras, né? Ah, E eu fiquei sim, o muito feliz também Fábio. de ver a expansão, né? O Fábio agora, fiquei muito feliz de ver as Mas é lives que tá lógico, fazendo, né? ó. Parabéns. Eu posso até contar um negócio aqui de primeira mão, então? Pode, pode. Pode. O Fábio, ele foi convidado para dar a primeira entrevista dele como médium, dia 7 de abril. E nós Que legal. vamos passar nas redes sociais. Ele está sem dormir desde o dia que ele ficou sabendo, mas tudo bem. Ah, é bom saber, então eu vou convidar ele, vou entrevistar ele também. Por Ele favor! fica mais tempo sem dormir. Isso! Você faz isso, querido. Você Faço, com o faz maior isso. prazer. Tá ótimo, muito A obrigado, gente viu? recebeu ele aqui, ele é um médium super simpático, gostei muito da aura dele, Só não é né? bonito, né, querido? Mas tudo bem, ele é simpático. Não, essa questão da lindeza deixa pra gente, né? Deixa pra gente, né, fazer o quê? Então Né? eu quero muito Então agradecer. eu que agradeço por você convidá-lo. Ele vai ficar muito feliz. Ele deve estar lá pulando na casa dele, que com certeza Eu ele vou convidar sim, vou mandar. Me passa o WhatsApp dele, contato eu particular, passo. o WhatsApp dele, tá Passo, bom? passo sim, Bom, passo sim. então, em nome do TED, todas as pessoas que estão nos assistindo aqui do Brasil e fora, quero muito agradecer a sua presença, Imagina. agradecer pelas suas palavras que realmente, além de trazer conforto, nos traz instrução, que eu acho que isso é o Eu espero, fundamental, ainda mais no momento desse. espero que não tenha fugido da temática muito, né? Não, 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 não. Acho que tudo se encaixou. Né? Aqui no TED, todas as nossas lives, a gente sempre finaliza com oração. E essa Sim, live não pode ser diferente. Então sim, eu quero sim. muito pedir para que você possa, né, antes de se despedir, né, que você possa fazer um momento de oração conosco agora, para que possamos todos agora nos conectar em um elo de pensamento, de amor, de luz, para Sim. que os corações possam ser acalmados, o nosso lar possa ser abençoado. A gente tem um final de semana
extremamente iluminado aí, tá bom? Sim, Fica à vontade, viu? imagina. E antes, convido a todos para as 20 horas estar na Cartas Consoladoras Henrique Botaro, que nós vamos estar numa live ecumênica, vai ser fantástico. Fé e pandemia, como é que as pessoas estão se comportando, enfim, vai ser muito fantástico, tá? Então, eu gostaria de dedicar esse momento de oração para o Bruno, para a mãe dele, Filomena, de Portugal, para o Fábio Trevisan, da cidade de Treviso, da Itália, para o pai dele, Cláudio Trevisan, Alice Rodrigues, Cláudio Tobias, Manuelo Quezada, Luciano Aparecido Biagione, e mais daqueles 450 nomes que as pessoas colocaram nas minhas redes sociais ontem, que eu pedi para colocar para a gente poder fazer no Evangelho. As pessoas me pedem, eu vou até te contar, vou mostrar uma particularidade para vocês. As pessoas me pedem para fazer oração e eu vou marcando. Olha só, eu vou marcando, né? Eu tento separar aqui quem é encarnado, quem é desencarnado, né? Então eu vou deixar aqui também, né? E eu vou me concentrar, né? E eu vou colocar uma musiquinha aqui agora, tá bom? E aí a gente faz a prece, né? E eu já queria então de antemão agradecer a todos vocês, dizer muito obrigado por vocês terem nos ouvido. Nos desculpe se nós nos equivocamos em algum momento. Me perdoe, particularmente eu dizendo no singular, se eu falei alguma coisa que não foi de encontro, né? Não é culpa dos benfeitores, é mal filtragem minha mesmo, né? Então eu peço perdão a todos, né? E muito obrigado, Aristeu Barrote, por você abrir a sua casa mais uma vez, para que nós pudéssemos falar de Jesus, pudéssemos falar de mediunidade, pudéssemos falar de imortalidade, pudéssemos falar de amor. Senhor Jesus, neste momento, te pedimos em oração, Senhor, por todos aqueles nomes que precisam da sua compaixão. Eu peço, Senhor, pelos nomes que estão assentados, nem que seja num pedaço de papel, nas casas de orações, nos centros espíritas, nos templos, nas igrejas, nas sinagogas, aonde tiver, Senhor, um nome escrito, pedindo teu amparo, que a sua luz se faça presente. E assim, Senhor, pedimos que o Senhor escute os nossos gritos de desespero e solidão. Pois nós estamos vivendo momentos nunca esperados, nunca imaginados na atual reencarnação. E é neste momento, Senhor, que as bagagens são feitas, que os viajores adentram ao infinito, e nós ficamos no pir da saudade, acenando os lenços, chorando e também sorrindo. Sorrindo, sim, Jesus, porque sabemos que contigo eles foram morar, porque não existe melhor lugar para estar. E nós que aqui ficamos no pir das saudades, vendo a embarcação do amor se distanciar, porque o Senhor está no leme,
o Senhor é o nosso condutor. E nós que aqui ficamos, Senhor, esvoaçando os lenços das saudades, avistando-os, indo para o outro lado. E só nos resta as saudades e o amor. Nós pedimos, Jesus querido, nos guia os passos enfraquecidos, temerosos e enegrecidos, pela nossa falta de fé no Senhor. Senhor Jesus, seja a lamparina da nossa fé, que nos ajuda a ficar de pé, que ilumine o nosso passo seguinte, que não temos a intenção de enxergar o horizonte, somente a pedra que se desenha na estrada da nossa vida. Que essa lamparina, Senhor, que a sua fé possa estar conosco e possamos carregá-la bem de frente, para que não titubeemos e nem caiamos no assombro da nossa ignorância. Mestre, empresta a sua túnica para que eu me aqueça, porque eu não aguento mais ficar tiritando do frio da minha ignorância. Me envolva, Senhor, no seu manto sagrado, até que seja o momento de eu também ir para o outro lado. E mestre, me ensina, Senhor, que nem o Senhor ensinou Francisco de Assis. Que nós possamos, mestre amado, viver e imitar esses passos deste menino franzino que um dia pela Itália jornadeou e viveu a lição do amor. Então, Senhor, nos ensina que possamos perdoar mais do que ser perdoado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, porque é dando que se recebe. Ensina-nos então, Senhor, a todos nós, a abrirmos os nossos braços para os nossos irmãos, da mesma forma que o Senhor nos recebe todo dia no seu manto de amor. Que assim seja. Por mim, eu acho que eu ficava mais uns 30 minutos, 1 hora ouvindo. Muita luz, Deus te abençoe, meu querido. Imagina. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de mandar um abraço para Santa Regina Caparrós, Mena Gião, Georgia Caldeira, Ted Espiritualista, Dr. Rems, nem sei quem é. Beto Andréia, Luciane Querido, Grazi Magalhães e tantas outras pessoas que estão aqui nos acompanhando. Jane Barreto, Lone Baixinha, Ana Neto, Adriana Ribeiro, Alessandra Ribeiro, tantas pessoas. Muito obrigado por vocês terem nos aguentado até agora. Eu também quero agradecer a todos que doaram as estrelinhas, que mandaram o Pix. Muito obrigado mesmo, de coração. Que Deus retribua sempre tudo em dobro para vocês. Como a minha mãe sempre me ensinou, né? Quando você ganha alguma coisa de alguém, você fala assim: olha, que Deus te abençoe, que você sempre tem para poder dar. Não é verdade, menino? Né? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Henrique, mais uma vez. Obrigado a todos. E até às 8 horas, até às 20 horas. Até às 8 horas. Não se esqueça que hoje, às 20 horas, teremos lá a live na Cartas Consoladoras, lá na página do Henrique.
E é claro que eu vou finalizar como eu sempre faço. Deus abençoe a todos. Namastê. Muita axé. Até, pessoal. Até mais.